tire o som, pelo amor de Deus. Que isso, que doido. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Lara. Tudo bem, Lara? Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. É uma alegria tê-los aqui conosco, né? Nas terças-feiras que a gente fica ansiosa aqui para chegar o dia do nosso Evangelho no lar, né, Sandra? É verdade, Lara, é verdade. Ansiosíssimas. É tão bom, né, Lara? A gente poder esperar por alguma coisa que nos dá tanto prazer, assim, no coração mesmo, né? Muito bom, né? E hoje, queridos, a Lara vai trazer para nós o capítulo 3, que continuamos, hoje vai ser o item 12, que é o último item antes de passarmos para o próximo texto, que vai ser sobre mundos de expiações e de provas, né? Começa depois. Hoje é o capítulo 3 e tem 12, né? E aí, Lara, vamos falar um boa noitinha aqui para o pessoal? Vamos lá, Olha, quem já vamos chegou aqui. aqui, ó. Nossa, o Sinésio, né? Sinésio falando para a gente boa noite daqui de Juiz de Fora, nosso amigo. Eu, que já coloquei o boa noite para todo mundo. A Maria da Paz também, boa noite para todos, Juiz de Fora, Minas Gerais. A Cleide Brunelli, lá de Barbacena, boa noite a todos. Feliz com a volta do Evangelho. Nós também, né, Cleide? Semana passada a Lara estava doentinha da garganta. Literalmente sem voz, gente. É verdade, gente, é verdade, literalmente sem voz, mas está ótima hoje. A Patrícia Brunelli, aliás, Brunelli não, Musi, a Patrícia, boa noite, Lara e Sandra, paz e bem. A Lara também colocou, boa noite, sejam bem-vindos. A Leila Hecker, boa noite, Sandra e Lara, de Juiz de Fora. Bruxa Lib, boa noite a todos. Ana Maria, Rio de Janeiro. Lacir Siviero, boa noite a todos. E a Anice Duque, minha querida, dando boa noite também. Então, gente, boa noite a todos vocês, muito bem-vindos sempre, é muito bom, sem vocês não seria a mesma coisa, né, Lara? E aí, meus queridos, nós vamos então para a nossa prece inicial, e eu convido, como sempre, vocês a, se desejarem, fecharem os olhos para nos desligarmos da matéria e podermos nos dirigir a nosso mestre, irmão maior, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, aqui estamos nós, unidos em seu nome, em vibrações e pensamentos, para mais uma oportunidade de aprendizado do seu Evangelho, com a finalidade de evolução constante e infinita, assim como também com o objetivo de recebermos suas bênçãos nesta noite. Abençoa a todos nós, assim como a todos que constam na nossa tela mental e nos nossos corações, também para os que vão chegar posteriormente para assistir o Evangelho. Abençoa-nos, ampara-nos sempre, Senhor, que assim seja. A Cristina Schubert também está aqui. Amém, Juiz de Fora. Bem-vinda, Cristina. Saudade de você aqui com a gente. Lara, querida, a palavra é toda sua. Vamos ao Evangelho. Cristina é a filha da Sueli Schubert? Não, Não? não, não. Mesmo sobrenome, né? Ela é uma alemãzinha que mora lá na colônia alemã mesmo, na Cidade Alta. Não, não é a filha da Cristina Schubert, não. Então, gente, vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho, uma alegria, a gente sempre tem aqui, né, as pessoas que nos acompanham diariamente e pessoas novas, né? Sejam bem-vindos, se é a primeira vez que você está chegando aqui, né? Uma alegria. O Jefferson também acabou de chegar aqui, ó. Boa noite, Larissa, presente para o Evangelho dessa terça-feira. Atrasada, hein, Jefferson? Atrasada. Pode não, você não pode não. Então, vamos lá, gente. Nós estamos indo, como a Sandra falou, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Nós estamos no item 12. O item 12 é curtinho, né? Kardec vai dizer assim:
Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que aos outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Kardec é muito interessante, né? Tem traduções que traz aí no Lodaçal da Humanidade, né? Escória Humana é a tradução aqui do Herculano Pires, como eu falei para vocês, eu gosto, a tradução que eu mais gosto. Ah, a Cristina colocou aqui, olha, eu sabia que tinha um parentesco, hein? A Sueli foi casada com meu primo Lenier, Luciano Schubert. Beijos, olha que bacana. Que bacana, eu adoro as obras da Sueli. Então, gente, eu estava falando da tradução, eu gosto muito da tradução de Herculano Pires, e vejam, o encadeamento de ideias de Kardec. Né? No item 10, ele descreveu ali como é que são os mundos felizes. No item 11, ele explicou por que nós não compreendemos ainda, né? Não conseguimos vislumbrar esses mundos felizes. Né? Eu até brinquei, né? Que é igual o filme de terror. Né? Filme de terror a gente escreve ali que é uma beleza. Né? Por quê? Porque a gente já vivenciou essas experiências, né? Das sombras, muitas vezes. Mas a gente custa descrever aí uma imagem de um plano mais feliz. Por quê? Porque a gente não vivenciou. Então, vocês podem ver, na grande maioria aí dos filmes, na literatura que a gente encontra, a gente vai encontrar descrições ali, né, de como o céu, ali, aqueles jardins bonitos, né, umas coisas, umas nuvenzinhas, mas nada mais do que isso. Por quê? Porque a gente não chegou lá, a gente não tem como descrever. Né? Emmanuel fala uma coisa muito interessante, a gente só consegue descrever aquilo que a gente experienciou, e é verdade, né? Então, e olha que agora no item 12, Kardec, ele responde àquela objeção mais grave, né, que a gente pode levantar contra todas essas questões. Se existem mundos felizes, por que nós não estamos neles? Não será isso uma injustiça? Né? E claro que não é injustiça, né, gente? Porque, olha, Kardec faz aqui uma objeção muito legal da parcialidade divina, né? Ou seja, Deus não é parcial, não toma partido, ele dá oportunidades iguais a todos, né? Então, é claro que essa descrição dos mundos felizes, ela suscita essas perguntas, né? Se tem planetas aí, lugares onde a harmonia, a alegria, a felicidade é plena, por que a Terra é um vale de lágrimas, de sofrimento e de dor? Né? E essa é a raiz da questão. O problema da justiça divina diante do mal. Né? Então, vamos analisar a questão rapidamente. Olha só, os mundos felizes não são privilégios, né? Concedidos ali a alguns espíritos, negados a outros. Não. São destinos que são acessíveis a todo espírito, sem exceção alguma. Mas, para que você tenha acesso a esses mundos, você precisa do esforço próprio no aprimoramento. Imagine nós, com o nosso desequilíbrio, chegando aí no mundo feliz, né? Que desastre, né? A gente ia desregular todo mundo ali, né? Com a nossa loucura. Então, não, a gente tem que estar apto a habitar este planeta feliz, né? Esses lugares melhores. Enquanto a gente está aqui na Terra, que é o lugar ideal para a gente, né? Nós ainda trazemos dentro de nós orgulho, egoísmo, vaidade, intemperança, né? Ódio, raiva. Enquanto a gente nutrir isso, a gente faz jus a habitar um planeta como o nosso, né?
Deus não escolhe, né, quem vai para o céu, quem fica na terra. Não, não há eleição, não há predestinação, não há povo escolhido. Todos nós estamos em pé de igualdade absoluta de direitos. O problema é o nosso esforço, né? O problema é a nossa vontade, porque essa ideia de privilégio é incompatível com a justiça divina, né? Se Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, ele não pode criar seres que estão aí destinados, né, à desgraça e outros destinados à felicidade. Não pode existir isso, né? A desigualdade de condições que a gente observa na Terra e entre os mundos, ela é somente aparente, ela não é real, ela é um recorte temporal de um processo que vai abranger aí múltiplas existências. Deus não cria desigualdade. A desigualdade está no tempo, não está na essência. Por quê? Porque todos nós partimos do mesmo ponto. Deus cria o tempo inteiro. Então, como nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes, é no tempo que nós vamos trabalhando o nosso aprimoramento para a gente chegar aí no ponto de habitar esses planetas felizes. Agora, o que difere é a velocidade com que a gente caminha, né? Cada um caminha na sua velocidade, porque a gente faz as nossas escolhas, né? A nossa velocidade de progresso, ela é inerente às escolhas que a gente faz, porque no frigir dos ovos a gente tem duas escolhas na vida, gente: bem e mal, verdade e mentira, certo e errado, é a mesma coisa. Ou a gente escolhe o bem ou a gente escolhe o mal. Quem não escolhe o bem, fala assim: ah, eu não escolhi um dos dois, vou vivendo aqui. Você já está escolhendo o mal por omissão, né? Então a gente tem duas escolhas para fazer e a gente aí se equivoca mais do que acerta, né? Ou então a gente fica em cima do muro. Gente, quem fica em cima do muro cai para o lado errado. É inevitável. Ninguém cai para o lado certo. Então, gente, e olha, eu sempre lembro nesses tempos que a gente está vivendo de transição planetária, que Jesus disse para nós, né? Porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei das minhas entranhas. Ou seja, se você não escolhe o bem, achando que por não escolher o mal também você está aí tranquilão, não está não, querido. Né? Você está em uma situação muito difícil. Né? A gente tem que optar pelo bem. Não optar por nada ou optar pelo mal é quase a mesma coisa. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, Deus nos dá os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, as mesmas facilidades. Agora, como nós partimos do mesmo ponto, aí, gente, a partir do momento que a gente foi criada, a responsabilidade pela nossa evolução é nossa. Nós vamos no nosso ritmo, conforme o exercício do nosso livre-arbítrio. Se eu quiser caminhar mais rápido, eu tenho que fazer melhores escolhas. Se eu quiser ficar ali grudado na pedra no meio do caminho, achando que a minha situação está muito confortável, você pode também. Mas a vida vai vir e vai te dar um peteleco, te jogar longe, porque a lei é de progresso. Se você opta pelo mal, mais complicado é o seu caminho, porque você vai ter que recomeçar tudo de novo, né? Quando a gente escolhe o mal, gente, a gente tem um caminho de dor e sofrimento gigantesco, né? Porque todas as vezes que a gente escolhe o mal, a lei de Deus exige de nós arrependimento, expiação e reparação, né? A gente precisa sentir a culpa para se arrepender do mal que a gente fez. Daí nós vamos expiar, né? Porque aquilo que a gente fez ao outro, nós temos que passar também, de uma forma ou de outra, e aí a gente tem que reparar, ou seja, a gente tem que fazer o bem a quem a gente fez o mal. E é um trabalho danado, gente. É preferível a gente escolher o bem e caminhar certinho, né? Porque dá um trabalho danado esse trem de corrigir o caminho, gente. Vamos escolher o bem, né? Fazer o esforço realmente da gente escolher o bem o máximo que a gente puder, né? Então, vejam, Deus não dotou uns com mais inteligência, deu mais aptidões a uns do que outros. Não. Nós todos temos as mesmas oportunidades. Olha para a sua vida.
Eu sempre olho para a minha vida e vejo, nossa senhora, quanta oportunidade que Deus me deu e eu desperdicei. E agora eu faço o esforço diário para não desperdiçar mais nenhuma oportunidade, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? Nós vamos alcançar mais devagar ou mais depressa a condição de espíritos melhores, aptos a habitar aí um mundo feliz, dependendo de nós mesmos, né? Não tem Jesus aqui batendo uma varinha na nossa cabeça e falando, vá agora, Lara, você está evoluída, né? Sandra, agora você é perfeita. Não tem isso não, gente. Né? É o nosso esforço, é o nosso esforço. Evolução é conquista pessoal de cada espírito. O lodaçal, né, que a gente vive aqui, ele é temporário, ele não é uma prisão eterna. Ele é o estado de quem ainda não se decidiu a caminhar. E a nossa humanidade ainda tem aí a grande maioria das pessoas que não se decidiram a caminhar no bem, né? Então, é uma visão de conjunto, gente, que Kardec traz, né? É de uma justiça cósmica perfeita, né? Em O Livro dos Espíritos, Kardec, se eu não me engano, questão 132, Kardec vai dizer que o homem é o arquiteto de si mesmo. E é exatamente isso. Nós somos arquitetos de nós mesmos, construtores do nosso próprio futuro. É só a gente escolher. Né, Sandra? É verdade, Lara, é verdade. A opção é toda nossa e a responsabilidade também, né? Meus queridos, agora nós vamos chegar naquele momento onde nós vamos solicitar que a gente receba o passe individual, cada um na sua necessidade. É a fluidificação da água, também, dessa aguinha que está ao nosso lado, sabendo que ela vai nos servir de remédio para o corpo e para o espírito. E para que a gente se harmonize, eu vou trazer aqui do livro Maria, Mãe de Jesus, do Chico Xavier com Ivone Pereira, um poema. Esse poema, ele é de Alta de Souza, e ele foi escrito dia 27 de julho de 1898. O nome é Jesus, Maria. Se quiserem relaxar o corpo, fechar os olhos para se desligar da matéria, como quiserem. Jesus, Maria. Meu coração guarda escritos e canta em doce harmonia esses dois nomes benditos, Jesus, Maria. Se o dia nasce e na altura o sol formoso irradia, minha alma acorda e murmura, Jesus, Maria. Se a noite desce e tão brando o sonho azul me inebria, sempre adormeço cantando, Jesus, Maria. Da ilusão, se o sopro lindo, todo o meu ser extasia, alegre digo, sorrindo, Jesus, Maria. Meu coração, quando pulsa, louco de dor e agonia, ainda grito convulsa, Jesus, Maria. Jesus, Maria, invocando em vós o sol que alumia, quero morrer soluçando, Jesus, Maria. Alta de Souza. E agora nós vamos nos dirigir ao nosso Pai maior, misericordioso e bom, para dizer, Pai, Pai, sempre, não nos cansamos de agradecer por tantas maravilhas que são derramadas sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. Por maiores que sejam os desafios e as provações, maiores ainda são as nossas certezas de que há um Deus que nos ama, que nos ampara e que faz com que as nossas lutas estejam cada vez mais perto do fim. Especialmente hoje, terça-feira, no nosso Evangelho, como sempre nós agradecemos por nos fortalecer, reconhecendo a importância e o sentido de
tudo o que acontece nas nossas vidas. Pedimos que cuide de nós, que nos abençoe e que os anjos dos céus sejam nosso escudo e nossa condução. Ampara-nos, ampara-nos, Senhor, nos nossos momentos de fragilidade, de doença, de tristeza, de perda de entes queridos, enfim, nos momentos de nossas provações. Que todos que estão presentes aqui neste Evangelho no Lar, assim como todos que trazemos na nossa tela mental e em nossos corações, possam receber as bênçãos necessárias para o refazimento físico e espiritual. Que essas águas que estão ao nosso lado possam receber os fluidos necessários para nos servirem de remédio para o corpo e para o espírito. E vamos pedir, como sempre, de modo muito especial, para os nossos irmãos que se encontram em hospitais, em leitos de dor, para os desencarnados, para os que se encontram em asilos de toda espécie, recebendo proteção, amparo e segurança. Pedimos que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, possa ampará-los com o seu amor. Enfim, Senhor, Pai misericordioso e bom, gratidão por termos escolhido estar aqui no Evangelho no Lar de terça-feira, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Este é um sinal da nossa vontade de melhorar e evoluir sempre. Pedimos que o amor se faça em nós, que a dor desapareça de nós, que a saúde e a paz se estabeleçam em nós, que toda a paz venha do alto, que todo amor venha de dentro e que a luz esteja ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. A nossa aguinha já está fluidificada. Nós já recebemos, com certeza, de acordo com a nossa fé e a nossa necessidade, os passos necessários para que possamos nos melhorar e nos curar também de qualquer doença física que tenhamos e que possamos estar cada vez mais agradecidos ao nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre maior. Né, Lara? E agora, a nossa querida Lara vai fazer a nossa prece final, para que possamos continuar relaxados, não nos desligarmos nem um minuto do nosso Evangelho. É isso mesmo, gente. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso irmão maior. Senhor, tu que atravessaste o mar encapelado da experiência humana e nos ensinaste que toda tempestade cede lugar à calmaria da vontade do Pai, nós te rogamos, Senhor. Reconhece que o corpo em que navegamos, nós reconhecemos, que é uma embarcação frágil, que reclama reparos, que, ora, se fende sob o peso da travessia. Então nós te pedimos, Senhor, concede-nos a sabedoria de cuidar deste instrumento, sem esquecer que ele é apenas o veículo e que o passageiro verdadeiro é o Espírito imortal que sempre confia em vós. Quando o mundo se afigurar um oceano de provas, quando os aguaceiros da dor, os imprevistos da nossa jornada parecerem mais fortes que as nossas forças, lembra-nos, Mestre querido, de que nada nos chega que não possamos suportar, porque a vossa mão estendida sustenta quem se dispõe a caminhar. Ensina-nos, Senhor, a não desperdiçar a força mental em aflições inúteis, a guardar a serenidade do espírito como tesouro e a esperar em silêncio quando a tempestade ruge, sabendo que o repouso íntimo também é serviço. Que nós sintamos, Senhor, a tua presença, a presença dos companheiros que estão a postos
esses servidores do bem, que do invisível, verdadeiros amigos e irmãos que nos amparam nessa empreitada renovadora. Que não nos sintamos nunca sós nessa caminhada que fazemos. Dai-nos, Senhor, a confiança que não curva, mas ergue, a coragem que não grita, mas persevera, a fidelidade aos compromissos que assumimos diante da vida superior antes que este véu de carne se cerrasse sobre os nossos olhos. Trabalharemos, Mestre querido, dentro das nossas possibilidades, sabendo que o pouco dado com amor vale mais que muito oferecido com a soberba. Que a nossa vida seja sempre prece contínua, não apenas nos lábios que suplicam, mas nas mãos que servem, nos pés que seguem, no coração que perdoa. Conduza, Senhor, a nossa embarcação ao porto seguro da Tua luz, e quando a viagem terminar, que possamos dizer com humildade e gratidão: nós rendemos tudo a Ti, Mestre, porque sem vós nada somos. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, né, Lara? Eu fico até leve. Pois é. É uma pena que acaba, né, gente? Não podia acabar, mas acaba. O evangelho um dia a gente vai fazer evangelho aqui até meia-noite, viu, gente? Pois é. Clara? Se deixar, a gente fica até meia-noite. Até meia-noite, né? Ô, gente, olha, que bom que estamos todos aqui. Foi muito bom estar com vocês. Estejam conosco na próxima semana e não deixem de passear pelo... Quem que está aqui? Gratidão por esse evangelho, tá? Gratidão a você por estar aqui, querida. Olha só, não deixe de dar uma passeadinha no canal Fé para Quê? Tem muita coisa boa, tem muita coisa nova, né, Lara? E tem o dia inteiro também, tem muito. Vale a pena, gente. Às vezes a gente deita um pouquinho para relaxar e nessa hora abre e dá uma passeadinha, vale a pena, tá? E Lara, querida, muito obrigada por estar aqui também comigo, você e eu aqui, é muito bom. E até na próxima terça, se Deus quiser, né, Lara? É isso aí, sou eu quem agradece a companhia, Sandra, a sua companhia, a companhia dos nossos amigos, né, que estiveram aqui. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso Evangelho. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima terça, às 18h30, a gente está aqui de novo para mais um Evangelho no Lar. Se Deus até quiser. Mais, pessoal, uma boa semana. Sandra, uma boa semana para você. Ótima semana, Lara, ótima semana para todo mundo. Tchau, gente. O Xerife colocou aqui, ó. Conheci o canal hoje, estarei presente sempre, uma semana abençoada para você. Bem-vinda sempre. Muito bom, muito bom. Bem-vinda. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.